Morador tem direito adquirido sobre área comum em condomínio? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico. Estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil do que parece. No episódio de hoje, nós vamos conversar com o advogado Quênio de Souza Pereira, que é especializado em direito imobiliário. Então, doutor Quênio, seja bem-vindo mais uma vez ao Comorar. E eu te pergunto, morador tem direito adquirido sobre área comum de condomínio? É um prazer estar aqui com você e com os parceiros do Jornal do Síndico. Um ponto interessante, Márcio, a área comum pertence a todos os condôminos, a todos os coproprietários. Então, tudo que é fora da porta do apartamento, da sala loja, pertence à coletividade e ninguém é dado o direito de usar a área comum de maneira exclusiva. A área comum está atrelada a cada unidade e é uma área vinculada à unidade, não tem como separá-la. Agora, pode acontecer algumas situações em que um condômino, um morador, ele passa a usar essa área comum de forma exclusiva durante muito tempo e pode acontecer a figura da surrétio. O surrétio é quando uma pessoa adquire um direito em função dos costumes, da inércia do condomínio em questionar aquele uso da área comum durante muitos anos. E pode acontecer, no caso, a suprécio. A suprécio, no caso, é o condomínio que teria direito de repudiar aquela atitude, perder esse direito pela constância daquela área exclusiva, aquele uso exclusivo da área comum. Então, a surrétio pode vir a acontecer em função da pessoa usar de maneira constante, pensando que nunca mais ninguém irá retomar. E, no caso supresso, é o condomínio que dorme no ponto, que não faz nada. Então, essa área comum pode vir a integrar o patrimônio de algum condomínio morador em função dessas figuras que se consolidam em função do tempo longo, sem qualquer manifestação do condomínio. Que termos, nunca eu tinha ouvido falar nesses termos, viu, doutor Quênio? Mas aqui, vamos para alguns casos práticos, por exemplo, que até chegam aqui, dúvidas aqui para a gente. Aquele condômino, por exemplo, que utiliza uma vaga de garagem, que teoricamente é área comum, no seu condomínio, e estaciona o carro ali já há muito tempo. É um caso que chegou para a gente. Aí um morador novo vê essa situação e quer que o condomínio reintegre aquela área ao condomínio. Esse morador ele tem direito adquirido nesse caso? E esse é um ponto que acontece com muita frequência nas garagens. Tem um prédio que tem 20 apartamentos com 20 vagas, uma vaga para cada apartamento. E, às vezes, como você colocou, Márcio, perto da vaga tem uma área comum sobrando. Então, aquele condômino, aquele morador, passa a usar aquela segunda vaga naquela área comum durante 15, 10, 20 anos. E aquilo ele passa a usar aquilo como se fosse dele. E ninguém questiona. O condomínio não questiona porque não faz falta para ele. Então, em função desse uso durante 15, 20 anos, pode acontecer, sim, no caso, a suprécio. O condomínio perder a condição de entrar com a ação para reivindicar a posse como área comum e, logicamente, esse morador que usa durante tantos anos, ele adquire aquele espaço como propriedade dele em função da surrétio. Então, pode acontecer, sim. Isso ocorre com muita frequência em garagens em que não há demarcação. E um fato que você colocou muito bem, a área de garagem geral, a área comum. A vaga específica é propriedade exclusiva. Mas a área comum, se alguém usa de forma exclusiva e ninguém fala nada, pode vir integrar o patrimônio de algum condômino. Outra situação, doutor Quênio, são aquelas áreas comuns, por exemplo, pode ser uma área privativa no térreo, ou até mesmo o terraço, e em prédios comerciais, tem muito o corredor, o proprietário de várias salas ocupa também um corredor. Como é que fica essa situação? Se isso também está estabelecido há algum tempo, essa pessoa acaba tendo direito adquirido nessa área aí? Pode acontecer, com certeza. Você colocou um exemplo muito comum, um prédio que tem salas comerciais
tem 10 salas no andar. De repente, metade do andar pertence a um proprietário com 5 salas. E ele fecha aquele corredor das 5 salas para se colocar lá a sala de espera dele, a secretária, no corredor do prédio, que é a área comum. Outro fato que você colocou em relação à área dos fundos. Tem um apartamento, tem a área dos fundos, que é a área comum do prédio, mas ele cerca aquela área dos fundos e passa a utilizar para um jardim. Então, você usa durante 20, 15 anos aquilo ali e ninguém questiona, né? Pode vir a integrar o patrimônio da pessoa em função da surrétio. Então, isso pode acontecer. Resumindo, não seria uso capião, porque não há registro imobiliário de corredor ou de área comum de garagem, mas, no caso, esse condômino, esse morador, ele passa a usar durante tanto tempo que pressupõe que ninguém vai questionar. Então, ele passa a ser dono daquilo pela convivência pacífica e pela anuência dos condôminos. Muito bem. Uma outra questão, até para a gente terminar, doutor Kenny, é com relação à questão que dá muita polêmica nos condomínios. Existem condomínios com frações ideais diferentes, mas a cobrança foi até um caso que chegou aqui para a gente também. A cobrança é feita em partes iguais, né? O condomínio é cobrado em partes iguais, mas na convenção está estabelecido que essa cobrança deve ser pela fração ideal, né? Existe a possibilidade do condomínio reverter isso aí e fazer com que este condômino, que está pagando em partes iguais já há algum tempo, passe a pagar pela fração ideal? E isso é só complementando, existe um prazo para poder essa situação do direito adquirido se estabelecer? O ponto básico do Código Civil determina que o prazo máximo, né, de prescrição é 10 anos. Então, pressupõe que passou 10 anos, aquilo pode vir a ser consolidado. Outro fator interessante em relação a rateio de despesa. Já vi N casos que você contou que realmente acontece com frequência. Eu defendo, inclusive, que o rateio de despesa tem que ser igualitário entre as unidades, porque, em geral, o que acarreta o rateio de despesa é o uso da área comum. Se a área comum, de acordo com o artigo 19 da Lei 4.551, e de acordo com o artigo 1335 do Código Civil, determina que ninguém pode usar a mais área comum do que o outro, de maneira a excluir igual uso, ou seja, todos têm que usufruir de forma semelhante, sem qualquer restrição, logicamente, ninguém usa mais os porteiros, os serviços, né, do prédio, e não acarreta maiores despesas. O fato é que há um vício, um costume, colocado dessa forma, de ratear as despesas por fração ideal em prédios com unidades diferenciadas, cobertura, com térreo. E eu vejo na prática, quando vai fazer uma compra de um sofá, um interfone, vai fazer uma aquisição, o próprio condomínio na Assembleia, na percepção de ser mais justo, cobra a taxa igualitária. A verdade é essa. Se todo mundo usufrui de forma igualitária, por que não cobrar a taxa igualitária? Então, quando acontece essa cobrança reiterada durante muitos anos, sem qualquer questionamento, inclusive o pessoal aprova essas contas constantemente no rateio igualitário, já vi, sim, situações do Poder Judiciário validar o rateio igualitário, porque houve uma mudança tácita, não só tácita, até formal, de reiteradas cobranças durante muitos anos do rateio igualitário. Eu, particularmente, sou defensor dessa tese do rateio igualitário por ser mais justo. Se ninguém usa mais do que o outro, o rateio igualitário prevalece. Agora, um fato interessante, nada impede que o condomínio, posteriormente, venha a mudar a convenção, que é livre, né? Essa autonomia de mudar depende de 2/3. Nada impede que haja uma mudança da convenção ou venha uma re-ratificação com a convenção nova ou com essa alteração de 2/3. Aí, nesse caso, pode ser alterado o rateio. E caberá à pessoa que se sente prejudicada discutir em juízo que esse rateio por fração ideal seria injusto. Mas eu entendo que, sim, quando há cobrança durante muitos anos, 10, 15 anos, do rateio igualitário, isso se consolida com o passar dos anos. Quer dizer, então, nesse caso, teria que se mudar a convenção que já fala no rateio pela fração para voltar à convenção, esse regramento que está na convenção, voltar a ser estabelecido, né? Eu colocaria uma parte mais técnica, seria feita uma assembleia com 2/3 para ratificar,
falar que é fração real, porque a situação, repito, o que é a surrétio? É a consolidação do direito que nem existia em função dos atos reiterados, dos costumes, das atitudes que consolidam um novo direito. Agora, nada impede que a convenção venha a ser mudada ou venha a ser ratificada com a anuência de 2/3 do condomínio. Isso pode acontecer, sim. Ok? Ok, doutor Quênio, muito obrigado pelas suas explicações. É sempre um prazer ter você aqui no Comorar. Um prazer todo meu, Márcio, e fico feliz em participar do seu programa e sucesso aí com o Jornal do Síndico e pelo seu trabalho muito bom no mercado imobiliário. E se você gostou desse vídeo, né, compartilhe aí com seus vizinhos e condôminos. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, escreva aí nos comentários que a gente vai em busca de soluções para suas dúvidas ou questionamentos. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!